O passeio de hoje foi bem longo, foi 283 quilômetros ao todo. Eu fui tentar ver umas baleias, está na época da migração, desse ponto, que é um lugar chamado Rosetta Head, é perto de Encounter Bay, perto da Baía do Encontro. O mar estava plano, dava para ver quilômetros, mas baleia que é bom, nenhuma. Só deu para ver o mar calmo e o vento batendo. Isso aí é a razão de ser Baía do Encontro. Né? O Matthew Flinders é um explorador famoso aqui, ele encontrou o Nicolas Baudin, que é um francês, e conversaram, e aí ele batizou isso aí de Baía do Encontro. E aí nós já estamos tentando, estava indo para uma estrada, olha só. Aí a pessoa entra na minha frente, praticamente para, olha só, vai 20 por hora, numa pista de faixa dupla, você não pode passar aí. E o cara vai. Esse foi o energúmeno número 1. Depois, quando eu ultrapassei, eu vi que era uma energúmena. Aí é o começo da Range Road, é uma estrada muito gostosa para andar de moto, porque ela tem muitas curvas, mas não são curvas muito fechadas, são gostosas de fazer, são suaves. No começo nem tanto, tá? O asfalto também é bom, ele dá um bom grip, né? Segura bem o pneu, mas você anda um pouquinho nela, você chega na parte que tem as curvinhas, né? Aí aparece, olha, esse sinal aí, que é o sinal que diz para você que o divertimento está para começar. E aí começa uma curva para a direita, depois uma curva para a esquerda, depois outra para a direita, e vai assim quase o tempo todo. Essa estrada tem poucas retas. Ela vai de Vitorraba, que era o lugar onde a gente estava, né, em Encounter Bay, fica em Vitorraba, até um lugarejozinho chamado Delamere. Esse ride é um dos rides gostosos do estado da Austrália do Sul. É pena que no inverno é sempre um pouquinho ventoso e frio, né? Mas é muito legal, é muito gostoso. Tá? Toda hora você entra numa curva e sai da outra. Para diminuir um pouco o vento, né, você vê, tem seções da estrada que tem essas árvores mais altas. Isso aí atenua um pouquinho a ventania. Tá? Protege animal, né? Protege cultura, se você tiver, e protege o saco do motociclista, porque às vezes fica difícil. Tá vendo? Essa fileira de árvores aí, isso não é natural, isso aí foi plantado. Tá? É um prenúncio também de uma área muito bonita que tem aqui, onde se plantam árvores para a extração de madeira. Madeira é muito usada aqui, tanto para móvel quanto para construção, né? Então, isso aí ainda não é a área de plantação, não. Tá? Isso aí é árvore de proteção. A área de plantação está aí na frente, ó. Vai começar agora. Você vê que tem várias fileiras de árvore agora. Tá? E isso aí é um cultivo comercial de madeira para corte. Ali na frente, olha, tem mais uma área bem grande. Tá? Essa área é muito bacana. E passa bem perto de um parque nacional chamado Deep Creek. Logo depois dessas árvores começa o parque. É claro que a gente não vai entrar nele, porque é uma estrada de barro que não é fácil. Tá? Mas também é uma área bacana. Se você gosta de programa de Índia, então, é um negócio fantástico. Porque tem cada pirambeira para descer que não é mole. E às vezes você não pode nem ver a paisagem, tem que olhar para o chão, senão vai cair de fuça no chão e não vai ser nem um pouco divertido. Olha só quanta madeira. Bacana, né? Fim da estrada é esse lugarejo aí, é um lugarejozinho chamado Delamere. Tá? E agora, esse é o ponto mais distante que a gente vai chegar. Agora a gente vai virar à direita na direção de Adelaide. Ó, seguindo aquela plaquinha ali. Nós vamos para Normanville primeiro, depois vamos passar em cima de uma represa chamada Maiponga, tem um reservatório de água e a estrada passa em cima da represa, é muito legal. Tá? Aí nós estamos, essa região é uma região montanhosa, o sul dessa península, desse rabicho de Adelaide é montanhoso.
Então as estradas aí também são estradas montanhosas, elas têm curva. Tá? E algumas curvas um pouquinho mais fechadas. Tem que tomar um certo cuidado. Tá? E aqui, pelo menos, eles lembraram de botar esse guardrail, né? Pelo menos se acaba do guardrail, não cai no barranco. Tá? Mas o visual também é muito bonito, porque ainda mais agora que tem chovido, né? Então fica tudo muito verde. É uma área gramada de um lado e do outro. De vez em quando você passa por uma criação de carneiro, de vez em quando por gado mesmo, bovino, né? Alguns de leite, acho que a maioria é de leite, isso não é de corte não. E aí, ó, nós estamos chegando, primeira vista do mar, de novo. Essa placa aí é um memorial, tem um lookout que é um memorial de um navio, de um naufrágio. O Hobart era um navio que afundou aqui. Dizem que você consegue ver o navio quando a maré está baixa. Tem um mirante onde você, tá vendo? Essa seta marrom à direita está apontando ele. Se você olhar com carinho e atenção, você é capaz de ver alguma coisa do navio. Eu nunca tentei fazer isso. Tá? Esse pedaço da estrada passa bem perto do mar. Isso aí é uma praia meio esquisita, porque tem muita pedra, então dá até para ir à praia, se você for maluco bastante. Mas vai machucar o pé e a água é fria para cachorro. Então andar tanto assim para ir à praia aqui, eu não consigo ver muita esperteza, ainda mais que você não tem muito onde parar o carro, você vai ter que andar muito. Deixar o carro em algum lugar e andar que nem um condenado. Não acho que isso aí não foi feito para ser frequentado por banhista, não. Mas é bem bonito, né? Esses pinheiros e olha lá, que dá para ver melhor. Tá? E essa água toda aí na esquerda. Essa estrada de Freire é muito bonita. Essa parte da South Road, que é uma das principais estradas de Adelaide, é muito bacana. É um visual bonito atrás do outro. Olha, o energúmeno número 2, lá vai ele. Tá? Faixa dupla do lado, o cara me faz uma dela. É incrível, é incrível. Hoje é o Dia Internacional do Energúmeno. Aí estamos chegando já em Normanville. Isso aí, olha, a plaquinha de entrada da cidade, Normanville. Normanville é uma prainha, é uma cidade de praia. A praia de Normanville é bastante bacana, é muito bonito. É longe, o problema é esse. Tá? Então, geralmente a gente fica mais perto no verão. Mas a cidade é uma gracinha. Ela tem, além de um café muito gostoso na beira da praia, tem um estacionamento grande, uma área de piquenique e um café. Ela tem um monte de barzinho, restaurante, padarias, tudo mais que você pode comer. Nós estamos na rua principal onde fica isso tudo. À esquerda e à direita você pode escolher. Agora eu não sei se nem está aberto, mas você pode escolher lugar sentar, que é legal. Esse carro amarelo aí é uma figura. É o antigo, da década de 40, todo reformado. E nós estamos realmente no caminho da praia, mas nós não vamos chegar lá, porque a gente, para ir para Maiponga, para o reservatório, a gente tem que primeiro ir para Carricalinga, que é outra praia, perto de Normanville. E se você for para a esquerda aqui, você vai para a praia em Normanville. Se for para a direita, como nós estamos indo, a gente está indo para Carricalinga, que é uma praia também bacana, uma praia que dá para ir, tá? Também é longe. E aí é o caminho já passamos de Carricalinga, esse é o caminho da represa, e aí eu estava muito bem, confortavelmente no caminho, e olha o que me aparece. Uma ovelha solta no meio da estrada, ela deve ter fugido por algum buraco no cercado, e estava ali, coitada, sem saber muito o que fazer, ainda bem que estava do outro lado. Tá? Mas eu espero que alguém pegue a coitada rápido, porque senão vai dar problema. Aqui já é a chegada do reservatório. Está balançando a beça, porque a estrada é muito calombosa, ela tem calombo que não acaba mais. Infelizmente, por aqui também o visual não é muito bonito. Dá para ver que é uma represa, dá para ver até a água, mas a melhor aproximação é pelo norte, é vindo de lá para cá, e não daqui para lá. A gente já está chegando na represa mesmo, dá para ver a água à direita e à esquerda é um grande paredão, e aí aqui, ó, 20 por hora, porque tem que ir bem devagarinho. A pista é muito estreita,
E a mão dupla tem carro vindo e carro indo, então ainda bem que não tem nenhum maluco vindo pela contramão, né? Mas aqui você tem que tomar bastante cuidado. Aqui no final vocês vão ver que a pista sobe, né? Então, se você estiver vindo por aqui, você tem um visual mais bonito da água. Tá? Em cima dessa pista, em cima desse morro, tem um mirante. Passando já muito da represa, que já é outra vez a South Road, o ramo principal dela, e outra vez ela se aproxima do mar. Tá? Aqui a gente está praticamente saindo da península. Depois dessa parte que encosta no mar outra vez, começa a vir as praias, vamos dizer assim, mais próximas, ou as praias mais conhecidas de Adelaide. Dá para ver Aldinga, uma delas daqui, ó. Acho que é Celix Beach, aquela ali. Tá? Aí, depois que acaba essa parte alta, você desce, a partir daí é o tempo todo praia do lado esquerdo, e região vinícola do lado direito. Olha lá, essa é a primeira placa de praia, a primeira entrada para Celix Beach. À direita é McLaren Vale, que é uma região vinícola importante aqui também. Então aí, a partir daí, é o tempo todo. Se virar para a esquerda, vai cair numa praia. Se virar para a direita, provavelmente você vai cair numa vinícola. Ou numa rua que tem várias vinícolas. Isso aí já é o final da South Road, quer dizer, não é bem o final, é mais ou menos o meio. Tá? Uma parte dela é uma freeway. A gente está agora entrando na freeway. Isso é bom porque você consegue andar uns bons quilômetros a 100 por hora. E você chega mais rápido na cidade. Essa descida aí, que é o final da freeway, nessa descida você consegue ver a cidade de Adelaide ao fundo. E bem em frente, na faixa de mar, tem o Leblon de Adelaide, que é Glenelg e Henley Beach.